Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Amém? Estão preparados para ouvir as palavras de Jesus? E que bom que são as palavras dele. Porque se fossem as minhas palavras, tadinho de você, coitado. Tem pena. Mas que bom que é as palavras de Jesus. E as palavras dele são sempre fiéis e verdadeiras. Ele nunca falha. As palavras de Cristo são certeiras. Ele é a palavra da vida. As suas palavras são como mel, doce como mel. Também as suas palavras são como voz de muitas águas, poder. Ao mesmo tempo que ele fala com poder, pela sua palavra, onde ele cria todas as coisas, pelo poder da sua palavra, ele também fala em amor para com todos nós, meus filhinhos amados. O mesmo Deus de todo poder, de toda glória e majestade, é também o mesmo Deus que fala conosco, que nos ama para todo sempre, e que se entregou por nós. É um Deus tão grande, tão poderoso, e nós buscamos conhecê-lo a cada dia, e a fonte é inesgotável. O quanto se pode conhecer de Deus é inesgotável, não tem fim, é insondável. Mas Ele quer se revelar a nós todos os dias. Ele quer ser uma novidade para nós todos os dias. Ele quer trazer alimento quentinho para nós todos os dias. Basta apenas nós buscarmos e pedirmos e dizer: Senhor, eu quero mais, dai-me de beber. Senhor, dai-me da Tua palavra, eu quero mais o Teu conhecimento, se revela a mim, Deus. E assim Ele faz. Ele quer se revelar aos seus filhos, e aqueles que têm fome e sede serão saciados. Aqueles que têm mais fome e mais sede serão ainda mais saciados. Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu quero ver mais milagres aqui. Eu quero ver mais ação do Espírito Santo nessa igreja. Eu quero ver o poder de Deus sendo manifesto por toda a cidade. Eu não estou satisfeito. A pregação tem que ser poderosa, o louvor tem que ser poderoso, a nossa adoração tem que ser poderosa, porque Jesus está vivo, Ele vive para todos sempre, a glória e majestade é dEle, e nós não podemos ser uma igreja apática, morna, mas nós precisamos vibrar, ser exultante no Senhor a cada dia, alegres por aquilo que Ele tem nos dado, dando graças por todas as coisas, mesmo diante das dificuldades, nós agradecemos ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós sabemos que logo após a luta, a dificuldade, Ele vai vir com sua mão poderosa e tudo vai acabar bem. Eu gosto de falar, no final sempre vai acabar bem, porque com Jesus sempre acaba bem no final. Sabe por quê, meu irmão? Porque o final da história está em suas mãos. Esse aqui é o spoiler da história do mundo. E o avião passando agora. Eu já falei que é para colocar uma sinaleira aqui na hora de culto. Vamos lá reclamar amanhã, pastor William. Vamos lá amanhã, tem que colocar uma sinaleira, não pode passar no horário de culto. Até perdi o que eu estava falando. Lembrei agora. Aqui está o spoiler da história do mundo. Conta toda a história, do início ao final, está tudo aqui nesse livro, o livro santo de Deus. Você quer saber mais ao seu respeito? Leia a palavra. Quer saber mais ao respeito de Deus? Leia a palavra. Quer tirar as suas dúvidas? Leia a palavra, vá direto à fonte. O final da história nós já sabemos.
Nós sabemos como tudo vai terminar. E eu tenho uma boa notícia para você: vai acabar tudo bem. Vai acabar tudo bem. Porque Jesus é o dono da história. Ele rege o universo com as suas mãos poderosas. Como diz Isaías capítulo 40, Ele mede os céus a palmos. Olha só, Ele brinca com os céus. E também pesa as terras, os montes, em balança de precisão. Aquela balança que é usado para pesar ouro, pequena, é a balança que Deus pesa os montes e as terras. O seu conhecimento é insondável, é majestoso, e Ele anseia para que vocês, para que a igreja corra para buscar mais conhecimento dEle. Peça mais pelo poder do Espírito Santo, peça para ouvir a sua voz, peça para conhecê-lo, e você será totalmente saciado, você será renovado, transformado. A sua vida nunca mais é a mesma quando o encontro com Jesus verdadeiro. Não tem como continuarmos os mesmos quando nós nos encontramos com Jesus. Assim como a mulher samaritana, como bem falou o pastor Guilherme, então ela disse: dai-me de beber, porque Jesus disse que Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, uma água que é vida para todos nós. E quando nós bebemos, nós somos saciados, nós somos envoltos dessa água. Meu Jesus amado, é tão glorioso viver com o Senhor, é tão poderoso, é tão lindo viver com Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 46, meus irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia. Eu tenho pedido para você: não fecha ela por nada nessa vida, não fecha mais, fica com ela aberta. Vamos acompanhar junto esse salmo. E você fica aí com a sua Bíblia aberta, me julgando, me analisando, por favor, para ver se eu estou pregando de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu não estiver, você pode depois puxar minha orelha. Amém? Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Porém, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Até aqui, meus irmãos. Obrigado, Jesus, pela tua doce palavra, Senhor. Obrigado porque ela é viva, é atual. A tua palavra, como diz Billy Graham, é mais atual que o jornal de amanhã. E essa palavra é especialmente atual para os nossos dias hoje, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, fala com a tua igreja poderosamente hoje, Jesus.
poderosamente, para que possamos sair impactados, Senhor, por aquilo que Tu és, que nós possamos encontrar descanso para os nossos corações essa noite, Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, no ano de 1900, quero contar uma história para vocês. Um professor está com os seus alunos e ele faz a seguinte indagação: Deus criou tudo? E logo se levanta um aluno e diz: sim, professor, Deus criou tudo. Então o professor diz para ele: então Deus criou o mal. O menino naquele momento ficou em silêncio, porque ele não sabia mais o que responder. Mas de repente, aquele professor ficou feliz, porque ele achou que tinha vencido aquele embate diante da sua turma, dos seus alunos. Mas logo se levanta um outro aluno e ele diz: professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Professor: claro, pode fazer a pergunta. Então ele pergunta: professor, o frio existe? Mas é claro que o frio existe, senão nós não sentiríamos frio. Então o aluno diz: olha, segundo as leis da física, o frio não existe, mas é ausência de calor. Toda base para ser comparada, analisada, precisa de energia. E o frio não tem energia, mas o calor tem. Professor, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Existe escuridão? Professor: claro, existe escuridão, existe escuro. Não, professor, segundo as leis da física, não existe escuridão, mas sim ausência de luz. Porque a luz é uma energia que pode ser estudada, analisada, a sua densidade, a sua luminosidade. Isso aí, vocês entenderam? Falar em línguas. Se tu errar uma palavra, é só falar em línguas estranhas e está tudo certo. Viu? A sua Isso aí. Não vou nem tentar de novo. Então não existe escuro, mas sim ausência de luz. E ele faz a terceira pergunta para o professor: professor, o mal existe? Sim, é claro. Nós mesmos podemos ver o mal sendo atuante entre as pessoas e tudo mais. Pois bem, professor, o mal, da mesma maneira que a escuridão é por causa da falta de luz, e o frio por causa da falta de calor, o mal também é a ausência do bem. E a ausência do bem é a ausência de Deus. O mal é uma narrativa criada pelo homem para descrever a ausência de Deus. O mal não existe, mas o mal é decorrência de homens que não querem Deus, que não querem o seu bem. Por isso, o mal ainda está presente, porque as pessoas não querem Deus, não querem o bem. Essa é a verdade. Naquele momento, os alunos aplaudiram de pé aquele aluno. O professor ficou estarrecido, ficou boquiaberto, sem o que ter que falar. De repente, depois que acalma tudo, ele pergunta para o aluno: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Albert Einstein. O ano de 1900. Meus irmãos, nós vivemos num caos, num mal terrível. Mas diante da maldade em que nós nos encontramos, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu amo esse salmo, gente, eu amo, de verdade. Quando acontece uma situação terrível, vou ler o Salmos 46. E a partir de hoje você nunca mais vai esquecer desse salmo. Vamos caminhar um pouquinho por ele. Este salmo, ele está no plural, ou seja, ele é para a igreja. Deus é o nosso refúgio. O Deus é nosso.
O Deus é o Deus de todos nós. Deus não me ama mais do que você. Eu não sou um filhinho especial de Deus, não, porque eu sou um pastor, estou aqui, não. Deus é nosso, e todos aqueles que invocarem esse Deus, serão cheios dele, da sua presença, da sua paz, da sua plenitude. Portanto, Deus nos ama, Deus nos escolheu, e você pode se achegar ao trono da graça confiadamente, sabendo que você será aceito por esse Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não rejeita ninguém, mas Ele ama a todos nós. Ele ama, simplesmente. Esse salmo foi escrito pelos descendentes de Corá, e o cabeçalho não mostra qual foi o contexto exato desse salmo quando ele foi proclamado, mas ele se adequa perfeitamente no ambiente quando os assírios atacaram Jerusalém, arrodearam Jerusalém e tentaram atacar a cidade de Deus, exatamente na época do profeta, do rei Ezequias e do profeta Isaías, no contexto deles. Mas esse salmo começa com uma declaração, diante do terror, diante das ameaças que estavam em volta da cidade. Sabe como que ele se dirige primeiramente ao Senhor? Primeiramente com uma declaração de quem Ele é. Ele começa não simplesmente dizendo: Senhor, nos socorre, e agora o que vai acontecer aqui? Nos ajuda. Não. Ele começa com uma declaração de quem é Deus. Então ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista, ele começa com uma declaração de quem é Deus, com uma declaração da sua fé. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele começa primeiro declarando as grandezas de Deus, o seu poder, quem Deus é. Por isso, meus irmãos, diante das suas adversidades, você precisa primeiro declarar quem Deus é, porque isso vai trazer à sua memória que a sua fé é muito maior do que esse problema, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza, é uma torre alta, o nosso esconderijo, não há o que temer. Mas o contexto agora dos Salmos, ele fica complicado. O versículo seguinte, versículo 2, ele diz assim: porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos. Por isso nós não vamos ter medo. Quem conhece a Deus não tem medo. Quem conhece quem Deus é, não anda temeroso, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. A agenda de Deus está sendo cumprida à risca nesse mundo. Deus está no controle. Então ele diz assim: ainda que a terra trema. Olha a cena de terror aqui, meus irmãos. Ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Meu Jesus. Ainda que as águas venham a rugir, a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Uma cena de terror, meus irmãos, um caos total. Esse é o contexto dos Salmos. Mas sabe como ele começa dizendo? Não temeremos, não teremos medo. Meus irmãos, se acontecesse uma catástrofe agora aqui, o que nós faríamos agora? Será que nós diríamos assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, não vamos ter medo? Eu lembro que aconteceu aquele temporal o ano passado. Nós estávamos aqui na igreja, ia começar a aula do seminário Carisma, e começou aquele temporal muito doido. E nós estávamos na capela, um pessoal na capela, outros aqui, e de repente veio aquele vento forte, o toldo ali da frente, ele quebrou todo, foi para cima do telhado, o telhado da capela quebrou, literalmente, e um monte de pessoas aqui, um monte de irmãos, tem alguns que estão aqui inclusive, né? Vocês viram essa cena?
E sabe o que aconteceu naquele momento? Os irmãos foram lá para o Kids, Mundo Kids. Mundo Kids lá é poderoso, gente. Lá você entra e sai cheio do Espírito Santo. Foram para o Mundo Kids, começaram a orar lá. Começaram a orar, invocar o nome do Senhor. Começamos a adorar a Jesus. E no final, depois que tudo passou, nós nos reunimos ali no canto, todos nós. E nós agradecemos ao Senhor. Nós louvamos ao nome do Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Não há o que temer. Então, diante desse caos terrível, fica essa Bíblia aberta, meu irmão. Diante do caos terrível, descrito no versículo 2 e 3, agora nós temos um contraste aqui, poderoso. Diz assim, versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Meus irmãos, diante do caos instaurado, agora nós encontramos aqui um contraste, que vai de encontro poderosamente àquele caos. Enquanto nós estávamos falando sobre caos, agora vem o rio do Senhor, cujo é um rio de alegria, cujo é um rio que alegra a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O contraste é águas rugindo, profundezas do mar, agora rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Entre o mundo há um caos, pode estar caindo o mundo, mas a sua igreja está de pé. A sua igreja sempre estará de pé, porque nós temos a paz de Deus. A paz em meio ao caos está naqueles que creem em Jesus. E o versículo 5 diz: Deus está no meio dela. Meu Jesus, Deus está no meio de Jerusalém. Deus está no meio da igreja. Jerusalém significa a igreja de Jesus. Deus está no meio da sua igreja e não será abalada. Deus o ajudará desde o amanhecer. Meus irmãos, há um rio nessa noite aqui do Espírito Santo de Deus, correndo em nosso meio, e é um rio de alegria. Receba essa alegria do Espírito Santo nessa noite. Receba desse rio de alegria para a sua alma, para o seu coração. Sempre Deus se preocupou em trazer água para o seu povo. Isso começou lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden existia um rio com 4 braços, chamado Gion, Sidom, Tigres e Eufrates. E cada braço desse rio com um significado. Um significava frutificação, outro aumento, o outro aceleração e o outro rompimento. E esse rio, ele percorria todo o jardim. Era o rio de Deus, era o rio do Senhor para com seus filhos. Mas é claro que o homem peca, sai do jardim, mas Deus continua com a mesma preocupação em nos alimentar com a sua água, com as suas correntes de águas vivas. Primeiramente, Deus coloca o homem no jardim, aonde tem um rio. Mas agora sabe o que Ele faz na nova aliança? Deus agora, Ele se coloca dentro de nós, e é da onde fluem rios de água viva. O rio continua conosco, o rio continua dentro de nós. Por isso nós podemos dizer em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, assim como os 4 braços do rio do Jardim do Éden, Gion, Sidom, Tigres e Eufrates, nós podemos dizer assim em nome de Jesus: acelerem, aumentem, rompam, frutifiquem através do poder do Espírito Santo de Deus. Está aí dentro de nós, está em você, está em mim, o Espírito Santo está aqui.
Você pode romper, você pode acelerar, você pode frutificar, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que está dentro de cada um de nós. É o rio do Espírito Santo de Deus. A água na Bíblia significa o Espírito Santo. É por isso que a samaritana pede para beber. É por isso que Jesus se apresenta como um rio de água viva. Dai-me de beber. Será que nós podemos ecoar a nossa voz com a mulher samaritana nessa noite? Senhor, dai-me de beber. Eu quero mais da tua fonte. Eu quero ser saciado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que eu não venha temer diante dos tormentos da vida, para que eu possa ter certeza que o Senhor não está distante, mas o Senhor está no meio, dentro da igreja, dentro de cada um de nós. O Espírito Santo habita dentro de você, Ele está no meio, e a igreja dele não será abalada. Não será abalada. Oh glória. Versículo 6. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, e sabe o que acontece agora? Ele levanta a sua voz, a voz como um trovão, a voz como de muitas águas. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Ele acaba com príncipes e reis. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele tem a voz mais poderosa do mundo. A sua palavra é fiel e verdadeira, e tudo que ele diz se cumpre. Todas as suas promessas irão se cumprir nas nossas vidas, por todo o mundo, por toda a eternidade, porque Deus é fiel. Ele não falha. Ah, meu Deus, Ele levanta a sua voz. Ele levanta a sua voz nessa noite para conosco. Uma voz do Senhor é o que nós precisamos hoje. Uma palavra de Deus é o que nós precisamos para ser transformados, mudados, renovados, e para que sejamos cheios da alegria do Espírito Santo. O rio está correndo aí, meu irmão. O rio está correndo no meio de você agora. Receba o poder do rio de alegria do Espírito Santo. Ele levanta a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista fortalece mais uma vez quem é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele luta por nós. Ele vai na nossa frente sempre. Versículo 8 diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor. Aqui é um convite, meus irmãos, para mim e para você. O Senhor está dizendo: vinde, venham e contemplem as minhas obras. O Senhor está dizendo para você hoje, nessa noite: traga à memória aquilo que te dá esperança. Deus já fez algo por você. Deus já fez algo por você no passado, eu sei. Ele está dizendo assim: vinde e contemple as minhas obras. Traga à memória aquilo que eu já fiz. Porque o mesmo Deus que já fez pode fazer muito mais, infinitamente mais por nós, se nós crermos e confiarmos e andarmos com a nossa fé fita ao Senhor. Contemple as obras do Senhor na sua vida nessa noite. Traga à memória o passado, o que Ele já fez por você. Quantos livramentos, quantas situações. Não foi Ele que te trouxe aqui mesmo nessa noite. Talvez você chegou aqui por acaso hoje. Talvez você hoje, talvez disse: eu vou ir, mas eu acho que não vai acontecer nada. Talvez você chegou há algum tempo aqui na igreja, faz tempo já que Deus te trouxe a esse lugar, e você chegou aqui talvez destruído, mas Ele fez grandes coisas na sua vida. Esse mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que vai fazer no presente e no futuro. Ele é fiel, Ele não muda, Ele é imutável. Portanto, contemple as obras do Senhor. Eu começo a olhar para a igreja, quantos livramentos a igreja já passou, quantas situações de perseguição, quantas situações de morte para com os nossos irmãos, desde a perseguição dos romanos, da Inquisição, do papado, a noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1532, aonde 70 mil huguenotes cristãos foram mortos, sob aplauso do rei Filipe II e também do Papa.
70 mil homens de Deus foram mortos nesse dia, no dia 24 de agosto. Quantas perseguições, quantas lutas, quantas dificuldades para com a igreja. Ainda hoje, muitos morrem por causa de Jesus. Mas sabe o que me traz a memória ainda, diante disso? É que eu continuo olhando para a palavra de Deus, onde diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meus irmãos, eu quero declarar aqui agora, em nome de Jesus, gravado: se precisar, eu serei preso, nós seremos presos, os pastores dessa igreja. Se precisar, nós seremos presos, mas a nossa mensagem não mudará. As palavras de Deus não serão alteradas nesse púlpito, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens, e a sua palavra é fiel, e nós temos que ser fiéis à sua palavra. Portanto, eu não tenho medo de ir para a prisão se for preciso. Está aqui gravado. Nós não vamos mudar o nosso discurso, ele será o mesmo. Ele será o mesmo. Aleluia. Vinde contemplar as obras do Senhor. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Versículo 10, olha só isso aqui, meus irmãos. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Fiquem quietos, fique parada, não mexa em nada, não haja com a sua força, filho. Fica tranquilo, só contemple as obras que eu farei. Não mexa, não faça do seu jeito, não faça com a sua força, não acelere o processo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe por quê? Que talvez não aconteceu ainda aquilo que tanto você espera? Porque ainda você não entregou ao Senhor, você continua ansioso, você continua preocupado, e é por isso que o processo ainda não se concluiu na sua vida, porque Deus só vai fazer quando nós confiarmos 100% nele, e dizermos: Senhor, pode fazer do teu jeito, da tua maneira. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas todas as vezes que nós nos preocupamos, quando nós trazemos à memória aquele problema, aquela situação, sabe o que a gente faz? A gente volta lá para Deus e diz: não, Senhor, dá de volta aqui o problema, deixa que eu resolvo do meu jeito. Isso é o que acontece quando nós voltamos a nos preocupar com aquela situação que nós já tínhamos entregado para Deus. Não tenham medo, acalme-se, aquietai-vos. E quando acontecer isso, meus irmãos, porque acontece, pode acontecer, já acontece comigo, de nós voltarmos a nos preocupar, questionar, volte e peça perdão: Senhor, me perdoa, eu já tinha entregado para o Senhor esse problema, mas eu peguei de volta. Não, Senhor, toma aqui de novo. Não, eu não vou conseguir, Senhor, é contigo. Não, Deus, o Senhor é o Deus dos exércitos todos poderosos, eu não posso fazer nada. E quando nós confiarmos 100%, aí nós estamos prontos, aptos, para que o Senhor venha com o seu rio de alegria e transforme tudo na nossa vida. Será que você pode confiar hoje 100% no Senhor? Andar despreocupado? Crente pode estar sofrendo tudo errado, a tristeza, mas ele anda sorrindo, com o peito estufado. Jesus é bom, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Crente é assim, é meio louco mesmo. É por isso que nos chamam de louco, é por isso que nos chamamos de doido. É que pode estar no meio da tormenta, da maior dificuldade, mas está sorrindo, está feliz. Jesus é maravilhoso, vai dar tudo certo no final. É essa confiança que nós precisamos ter.
É isso que nós precisamos enxergar com os nossos olhos hoje, e saber que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Não há o que temer, meus irmãos. Confie no Senhor 100% nessa noite. Entregue a Ele toda a sua confiança, todo o seu anseio, toda a sua preocupação. Entregue para Jesus nessa noite. Quantos desafios nós já tivemos, quantas lutas, mas o Senhor sempre intervém em nosso favor. Ele sempre vem em nosso encontro. O Senhor está dizendo para nós hoje: não mexam em nada, fiquem quietos e contemplem as minhas obras, e contemplem o meu poder sobre vocês. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Nós precisamos ter uma fé renovada, meus irmãos. Nós precisamos nos jogar no Evangelho de cabeça mesmo. Nós começamos um plano de leitura nesse ano, em 3 meses, de ler a Bíblia toda. Isso está sendo transformador, meus irmãos, transformador. É conhecimento de Deus, é busca pela sua presença, é revelação daquilo que está oculto, e somente aqueles que buscam essa revelação, esse conhecimento, serão abertos os olhos. Nós precisamos nos jogar no Evangelho, em oração, em gratidão a Jesus. É por isso que tudo que nós fazemos aqui na igreja não é pesado. As pessoas perguntam, ainda ontem perguntaram: pastor, como vocês conseguem dar conta de tudo isso? A resposta é sempre a mesma: eu não consigo. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos ajuda. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora, meus irmãos. Sabe o que Deus diz para nós hoje? Não façam sacrifícios, não movam-se do seu jeito. Talvez você buscou até hoje outros deuses, talvez você teve que pagar para receber algo, talvez você teve que entregar para receber algo. Sabe que Jesus te pede somente a tua confiança. É a única coisa que Ele pede para nós, a nossa fé. Ele não quer sacrifícios, Ele quer um coração rendido a Ele. É por isso que a palavra de Deus diz: cheguem, pois, confiadamente ao trono da graça. Jesus está no templo certa feita. Existia um homem que tinha a mão mirrada, e segundo a lei judaica, aquele homem não podia entrar no templo, porque ele era defeituoso. Jesus está no templo, Jesus está pregando. Ele vê aquele homem, sabe o que ele faz para aquele homem? Ele chama ele. Ele chama ele, sabe para onde? Para o meio. Para o meio, vem aqui. Deus o chama para o meio para estar com Ele, na sua mesa. Ele chama aquele homem vem com a sua mão. Talvez muitos desconfiando e talvez irritados com aquela situação. Ele não podia, ele não deveria, mas Jesus chama ele. Jesus chama ele, e ele é curado. A sua mão é restaurada, a sua mão é livre. O Senhor nos chama para viver um tempo novo, de profundidade, de relacionamento. Você pode beber desse rio de alegria,
Não se acomode com aquilo que você já viveu até aqui. Tem muito mais. São correntes abundantes da sua presença, correndo todos os dias, correndo. Está fluindo. Essas correntes podem fluir através de você. Através de você. Continue pedindo pelo milagre. Continue pedindo pela restauração. Clame a Jesus bem alto. Erga a sua voz. Diga: Senhor, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Assim como fez Jacó. Eu não te largarei enquanto não me abençoares. Senhor, eu não aceito essa situação. Mas hoje eu aprendi a entregar 100% a Ti. 100%. E agora eu tenho confiança e certeza que o final da minha história está em Tuas mãos. O problema não é como começamos ou o meio, mas é como terminamos. E o fim com Jesus é glorioso, é poderoso. Meus irmãos, clamem por milagres para essa igreja. Clamem por mais milagres. Nós temos visto curas nesse lugar. Nas quartas-feiras, nos domingos, pessoas sendo curadas dos seus olhos, seus ouvidos, tornozelos. Deus quer curar hoje. Esse mesmo Deus que curou nos outros cultos, é o mesmo Espírito de cura que está aqui nessa noite. Eu quero orar por você agora. Você que tem alguma enfermidade, se você puder colocar a mão nessa enfermidade, coloque agora. E feche seus olhos. E você verá o rio de alegria, de cura percorrendo o seu corpo agora. Espírito Santo de Deus, na autoridade do Teu nome, Espírito de cura, nós te pedimos agora, vem sobre esse homem, vem sobre essa mulher agora. Enfermidade, eu te dou uma ordem, fora, em nome de Jesus. Enxaqueca, fora agora. Dores na lombar, nas costas, fora agora, em nome de Jesus, seja curado. Caroços, desapareçam agora em nome de Jesus. Dores nas articulações, ossos mal colados, sejam restaurados agora em nome de Jesus. Vértebras, artérias, sejam restauradas agora em nome de Jesus. Sangue, seja renovado agora em nome de Jesus. Veias do coração, sejam libertas agora em nome de Jesus. Obstruídas agora. Sinta agora a cura do Espírito Santo no teu corpo. Sinta agora queimando o teu corpo agora, a cura chegando aí. Você já está sendo curado, já está. Garganta, seja aberta agora. Olhos, 100%. Visão, 100%. Em nome de Jesus. O Senhor está curando, o Senhor está curando, Jesus está curando. Continua orando, meu irmão, continua orando. Ele está curando, Ele está fazendo. A dor está indo embora, já foi embora. Continue, irmão, levanta a sua voz. Comece a agradecer pela cura. Comece a agradecer pelo milagre já. Comece a agradecer pelo milagre. Jesus já fez, já está feito. A sua casa nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, esse rio de alegria está chegando na sua casa agora.
esse rio que traz a paz está chegando agora na sua casa. Em nome de Jesus, tudo será mudado, transformado a partir de hoje, porque Deus é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, não temeremos, não temeremos. Estou tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.